Steve Jobs alterou para sempre a história da tecnologia e do mundo. E suas criações sempre trouxeram embutida a marca da sua personalidade, até o nome da empresa e o nome da principal linha de computadores. O nome Macintosh foi tirado de uma espécie de maçã, típica do Canadá, que se tornou conhecida e popular nos Estados Unidos a partir da década de 50. Confira agora um resumo da trajetória de Steve Jobs. O falecimento de Steve Jobs fecha um dos capítulos mais interessantes da história da tecnologia. Um capítulo que teve como últimos destaques o lançamento do iPad 2 e do iPhone 4S, que ainda contou com a participação de Jobs em seu desenvolvimento. Mas essa é uma história que começou muito tempo atrás e que foi marcada por altos e baixos, idas e vindas. Steve Jobs foi adotado assim que nasceu. Seu pai biológico é de origem síria, sua mãe é americana, mas ele foi criado pelo casal Paul e Clara Jobs. Ainda jovem, Steve Jobs demonstrou interesse por tecnologia. Seu primeiro emprego foi na HP, mais um estágio que um emprego de verdade. Logo em seguida, ele trabalhou para a Atari, que ganhou o mundo com um dos pioneiros consoles de games de grande sucesso. Mas a vocação de Steve Jobs não estava em áreas técnicas. Na efervescência hippie da Califórnia, Jobs entrou de cabeça na chamada contracultura. Chegou a viajar para a Índia e adotar uma dieta em que só comia maçãs, mais nada. Alguém havia dito que com essa dieta ele não precisaria tomar banho. Talvez daí venha o nome da empresa que surgiria mais tarde. Outra possibilidade para o nome tem a ver com os Beatles. Jobs é fã do grupo e, como o selo que eles criaram também se chamava Apple, a Apple foi fundada por Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Desde o início, a empresa levou a marca de Jobs, criando produtos arrojados como o Apple II, primeiro computador pessoal da história. Mais tarde, viriam outras revoluções, como a criação dos Macs em 1984. Eles foram os primeiros micros a oferecer uma interface gráfica aos usuários. Porém, pouco depois da criação dos Macs, já em 1985, Steve Jobs saiu da Apple depois de se desentender com o presidente da empresa na época. Saiu e criou uma outra empresa de computadores chamada Next. No ano seguinte, em 1986, Steve Jobs comprou a divisão de animação da produtora de George Lucas, o criador de Guerra nas Estrelas. Sob o comando de Jobs, a produtora ganhou outro nome, Pixar, e ganhou fama internacional a partir do blockbuster Toy Story. A Pixar fez tanto sucesso que acabou sendo comprada pela Disney, operação que transformou Steve Jobs no maior acionista individual dos estúdios Disney. Em 1996, Steve Jobs foi chamado de volta à Apple. Na época, a empresa estava à beira da falência. Jobs levou para a empresa boa parte da tecnologia que havia desenvolvido na Next. Essa tecnologia é a base, por exemplo, do Mac OS X, o sistema operacional que controla os Macs até hoje. Para evitar a bancarrota, Jobs chegou a fazer um acordo com Bill Gates e a Microsoft chegou a injetar dinheiro na Apple, além de permitir que os Macs rodassem os programas do pacote Office como o Word. Foi o que bastou. Depois desse período, foi um sucesso atrás do outro, começando pelo iPod, depois o iPhone e mais recentemente o iPad. Produtos que levaram a Apple a se transformar na maior empresa de tecnologia do planeta e a maior em valor de mercado entre todas as empresas. Seria uma história apenas de vitórias, não fosse o drama de um câncer no pâncreas diagnosticado em 2003. A evolução da doença levou Steve Jobs a um transplante de fígado em 2009. Apesar da boa recuperação, em janeiro desse ano ele teve de se afastar novamente por licença médica. Tim Cook, um engenheiro de 50 anos, assumiu o posto como novo presidente da Apple. O iPhone 4S, lançado um dia antes da morte de Steve Jobs, ainda traz sua marca. Entre os recursos do novo telefone, o que mais chamou a atenção foi o assistente pessoal Siri. E foi Steve Jobs quem decidiu pela compra da empresa que desenvolveu a tecnologia um ano e meio atrás. A morte de Jobs representa mais que uma transição. É o fim de um capítulo da história da tecnologia. Um capítulo marcado pela genialidade e ousadia que ajudaram o mundo todo a mergulhar na era digital.
Olá! Hoje vamos compartilhar com você, de forma dublada, nós dublamos esse vídeo, traduzindo para a nossa língua, um discurso memorável de Steve Jobs, o visionário, o homem que mudou muitos conceitos na área de tecnologia e cravou seu nome na história da humanidade. Em 2005, no dia 12 de junho, em uma formatura na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele proferiu o discurso: "Você tem que encontrar o que você ama." Vamos conferir. Você que é um aficionado pela área de tecnologia, inovação, você que é um executivo, você que trabalha nessa área, presta atenção. Obrigado. É uma honra estar com vocês hoje nessa formatura de uma das mais excelentes universidades do mundo. Verdade seja dita, eu nunca me formei na faculdade. Esta foi a vez na vida em que eu cheguei mais perto de uma formatura de faculdade. Hoje eu gostaria de contar para vocês 3 histórias da minha vida. É isso, não é grande coisa, só 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu deixei a Reed College depois dos primeiros 6 meses, mas então eu fiquei um tempo de 18 meses antes de eu realmente sair. Então, por que eu saí? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem e solteira estudante de faculdade, e ela decidiu me colocar para adoção. Ela achava muito fortemente que eu deveria ser adotado por pessoas formadas, então tudo estava preparado para que quando eu nascesse, fosse adotado por um advogado e sua esposa. Exceto que quando eu apareci, eles decidiram no último minuto que na verdade eles queriam uma garota. Então meus pais adotivos, que estavam numa lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Nós temos um garoto inesperado, vocês o querem?" Eles disseram: "É claro." Minha mãe biológica mais tarde descobriu que minha mãe adotiva nunca se formou na faculdade e que meu pai adotivo nunca se formou no colégio, ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais da adoção. Ela só cedeu alguns meses depois, quando meus pais adotivos prometeram que um dia eu iria para a faculdade. Esse foi o começo na minha vida. E 17 anos depois eu fui para a faculdade. Mas, ingenuamente, eu escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais de classe operária estavam sendo gastas na minha educação superior. Depois de 6 meses, eu não podia enxergar o valor daquilo, eu não tinha ideia do que queria fazer com minha vida e nenhuma ideia de como a faculdade poderia me ajudar a descobrir. E lá estava eu gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram durante suas vidas inteiras. Então eu decidi sair e confiar que tudo ia acabar dando certo. Era bem assustador naquela época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Assim que eu saí, eu pude parar de assistir às aulas obrigatórias que não me interessavam e comecei a assistir as que pareciam interessantes. Nem tudo foi tão romântico. Eu não tinha um dormitório, então eu dormia no chão do quarto dos amigos. Eu devolvia garrafas de Coca-Cola aos depósitos por 5 centavos para poder comprar comida, e eu andava 7 milhas através da cidade toda noite de domingo para pegar uma boa refeição semanal no templo Hare Krishna. Eu amava aquilo. E muito do que eu encontrei seguindo minha curiosidade e intuição se mostrou de valor incalculável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. A Reed College, naquele tempo, oferecia, quem sabe, a melhor instrução sobre caligrafia no país. Por todo o campus, cada pôster, cada etiqueta em cada gaveta apresentava uma bela caligrafia manual. Por eu ter saído e não ter que assistir às aulas normais, eu decidi tomar aulas de caligrafia para aprender a fazer aquilo. Eu aprendi sobre caracteres com e sem serifa, sobre a variação do espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna a grande tipografia grande. Era bonita, histórica, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode capturar. E eu achei aquilo fascinante. Nada disso tinha sequer um lampejo de aplicação prática na minha vida.
Mas 10 anos depois, quando nós estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, aquilo tudo voltou para mim. E nós colocamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com uma tipografia bonita. Se eu nunca tivesse entrado naquele simples curso da faculdade, o Mac nunca teria múltiplos tamanhos de letra ou fontes proporcionalmente espaçadas. E já que o Windows copiou o Mac, provavelmente nenhum computador pessoal teria. Se eu nunca tivesse deixado a faculdade, eu nunca teria entrado na aula de caligrafia e os computadores pessoais poderiam não ter a maravilhosa tipografia que eles têm. Claro que era impossível conectar os pontos para frente quando eu estava na faculdade, mas ficou muito claro olhando para trás 10 anos depois. De novo, você não pode conectar os pontos olhando adiante, você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos de algum jeito vão se conectar em seu futuro. Você tem que confiar em alguma coisa, seu Deus, destino, vida, karma, seja o que for. Porque acreditar que os pontos vão se ligar em um momento vai te dar confiança para seguir seu coração, mesmo que ele te leve para um caminho diferente do previsto. E isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu fui sortudo. Encontrei o que eu amava fazer cedo na vida. Woz e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Nós trabalhamos duro e em 10 anos a Apple cresceu de apenas nós dois numa garagem para uma companhia de $2 bilhões com mais de 4 mil empregados. Nós acabávamos de lançar nossa maior criação, Macintosh, um ano antes, e eu fizera 30 anos. E então eu fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você começou? Bem, conforme a Apple cresceu, nós contratamos alguém que eu achava muito talentoso para levar a empresa comigo. E no primeiro ano, mais ou menos, as coisas saíram bem. Mas então nossas visões do futuro começaram a divergir e, eventualmente, nós tivemos uma briga. Quando isso aconteceu, nosso quadro de diretores ficou do lado dele. Então, aos 30 anos, eu estava fora, e muito escandalosamente fora. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta se foi, e isso me destruiu. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Senti que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, que tinha deixado cair o bastão no momento em que ele estava sendo passado para mim. Eu encontrei David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo daquela maneira. Foi um fracasso público e eu até mesmo pensei em deixar o vale. Mas alguma coisa lentamente começou a nascer em mim. Eu continuava amando o que eu fazia. As coisas que aconteceram com a Apple não mudaram isso em nada. Eu havia sido rejeitado, mas continuava amando. Foi quando decidi começar de novo. Não enxerguei isso na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. O peso de ser vitorioso foi substituído pelo vazio de ser um iniciante outra vez, sem muita certeza sobre nada. E isso me deu liberdade para começar um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os 5 anos seguintes, criei uma companhia chamada Next, outra companhia chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher maravilhosa que se tornou minha esposa. Pixar fez o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma inacreditável guinada de eventos, a Apple comprou a Next. E eu voltei para a empresa, e a tecnologia que desenvolvemos nela está no coração do atual renascimento da Apple. E Lorraine e eu temos uma família maravilhosa. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio horrível, mas eu entendo que o paciente precisava. Às vezes a vida bate com um tijolo na sua cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me permitiu seguir adiante foi o meu amor pelo que fazia. Você tem que descobrir o que você ama. Isso é verdadeiro tanto para o seu trabalho quanto para com as pessoas que você ama. Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que é, continue procurando. Não sossegue. Assim como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E como em qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos passam. Então continue procurando até você achar. Não sossegue.
Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, eu li uma citação mais ou menos assim: se você viver cada dia como se fosse o último, algum dia provavelmente você vai acertar. Aquilo me impressionou e desde então, nos últimos 33 anos, eu tenho olhado no espelho cada manhã e perguntado a mim mesmo, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ia querer fazer o que eu vou fazer hoje? E sempre que a resposta foi não, por vários dias seguidos, eu soube que eu tinha que mudar alguma coisa. Lembrar que eu logo vou estar morto é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, toda a expectativa exterior, todo o orgulho, todo o medo de dificuldades ou falhas, estas coisas simplesmente somem em face da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder. Você já está nu, não há razão para não seguir seu coração. Mais ou menos há um ano eu recebi um diagnóstico de câncer. Eu fiz um exame às 7h30 da manhã e ele mostrou claramente um tumor no meu pâncreas. E eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que era quase com certeza um tipo incurável de câncer e que eu não devia esperar viver mais do que de 3 a 6 meses. Meu médico me aconselhou a ir para casa e botar meus negócios em ordem, o que no idioma dos médicos significa prepare-se para morrer. Significa tentar dizer aos seus filhos tudo o que você pensou que teria os próximos 10 anos para lhes dizer em apenas uns poucos meses. Significa ter certeza que tudo está no lugar para que seja tão fácil quanto possível para sua família. Significa dizer adeus. Eu fiquei com aquele diagnóstico o dia inteiro. Depois, naquela noite, eu tive uma biópsia, em que eles enfiaram um endoscópio na minha garganta através do meu estômago e dentro dos meus intestinos colocaram uma agulha no meu pâncreas e pegaram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha esposa, que estava lá, me disse que quando eles viram as células no microscópio, os médicos começaram a chorar, porque descobriram que era uma forma muito rara de câncer pancreático que seria curável através de cirurgia. Eu fiz a cirurgia e hoje eu estou bem. Isto foi o mais perto que eu cheguei de encarar a morte e eu espero que seja o mais perto que eu chegue por algumas décadas mais. Tendo sobrevivido, hoje eu posso dizer isto a vocês com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um conceito útil, mas puramente intelectual. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E mesmo assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém nunca escapou dela. E é como deveria ser, porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela tira o velho do caminho para dar espaço ao novo. Por enquanto, o novo são vocês. Mas algum dia, não muito distante, vocês gradualmente vão se tornar os velhos e sair do caminho. Me desculpe por ser tão dramático, mas é totalmente verdade. Seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de outra pessoa. Não caia na armadilha do dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outra pessoa. Não deixe o ruído da opinião alheia sufocar sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Quando eu era jovem, havia uma maravilhosa publicação chamada O Catálogo de Toda a Terra, que era uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um camarada chamado Stuart Brand, não muito longe daqui, em Menlo Park. E ele deu vida à publicação com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores pessoais e da editoração eletrônica, então tudo era feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroid. Era tipo o Google formato brochura, 35 anos antes do Google aparecer. Era idealista e com abundância de recursos elegantes e ideias brilhantes. Stuart e sua equipe publicaram várias edições de O Catálogo de Toda a Terra, e então, quando seu papel estava cumprido, eles publicaram uma edição final. Era meados dos anos 70 e eu tinha a idade de vocês.
Na contracapa da edição final havia uma fotografia do amanhecer em uma estradinha de terra, do tipo em que você poderia ficar pegando carona se você for aventureiro. Embaixo dela estavam as palavras Stay Hungry, Stay Foolish. Era a mensagem de despedida deles ao sair do ar. Stay Hungry, Stay Foolish. E eu tenho sempre desejado isso para mim mesmo. E agora, a vocês, se formarem para começar outra vez. Eu desejo isso a vocês. Stay hungry, stay foolish. Muito obrigado a todos vocês. Estas foram as palavras deste homem considerado visionário, Steve Jobs. Você tem que encontrar o que você ama. Mais vídeos em nosso site, na seção Vídeos Inspiradores. Valeu! Steve Jobs nasceu em São Francisco no dia 24 de fevereiro de 1955. Ele é empresário, cofundador das empresas de informática Apple Incorporation e também a Next. Criou alta notoriedade em torno de seu nome por criar uma política industrial que valoriza a inovação e o design dos seus produtos. Steve Jobs, com apenas 21 anos, ao lado do amigo e parceiro tecnológico Steve Wozniak, fundou a Apple Computer, lançando o Apple I e logo depois o Apple II. Os computadores da Apple sempre foram criativos e simples. Por esse motivo, a empresa era respeitada pela ousadia. 3 anos depois, os amigos iniciaram a criação de um novo projeto que iria revolucionar o hardware e o software da época. Era então o Apple Macintosh. Esta nova tecnologia sugeria o desenvolvimento de uma interface gráfica baseada em ícones, pastas e janelas. Tudo isto movido através do mouse. Naquela época, só se utilizava teclado. Mas Steve Jobs não era o criador. Uma demonstração da tecnologia foi vista por ele na empresa Xerox Corporation, o que lhe rendeu algumas acusações sem provas concretas de espionagem industrial. Fato este que ainda não foi totalmente esclarecido. Ao que tudo indica, o modelo do sistema da Xerox foi apenas uma inspiração que desencadeou a criação do primeiro macOS, o sistema operativo padrão nos Apple Macintosh. E foi em 1984 que a Apple lançou o Apple Macintosh, o primeiro computador pessoal com recursos de desenho e tipografia, além de uma interface gráfica pioneira e agradável à vista. Steve Jobs é desde então considerado o pai do Macintosh. O nosso pequeno Macintosh. O nosso bebê. Um ano depois, Steve Jobs foi forçado pelo conselho de administração da empresa a deixar a Apple. Mas ele não parou por aí e resolveu fundar uma outra empresa de computadores, a Next. Em 1986, comprou a Lucasfilmes, a Pixar Studios, por $5 milhões, que anos mais tarde ficou famosa, principalmente na década de 1990, sob liderança de Steve Jobs. A Pixar produziu o primeiro filme infantil animado produzido em computador, Toy Story. Hoje, a Pixar é um dos maiores estúdios cinematográficos de animação do mundo, ao lado da Disney. Outras megas produções da Pixar foram Procurando Nemo, Ratatouille e o mais recente, Up, Altas Aventuras. Com o sucesso, Walt Disney resolveu comprar os estúdios da Pixar, o que tornou Steve Jobs o maior acionista individual da Disney. Em 1996, a Apple necessitava urgentemente desenvolver um novo sistema operativo. Logo comprou a Next Computer de Steve Jobs, o que fez o criador retornar à empresa de origem. A Apple estava numa situação financeira frágil a ponto de fechar. Em 1998, Steve Jobs resgata a companhia da falência a tempo, mais uma vez com um produto criativo e com um design inovador, introduzindo o iMac. Sob a orientação de Steve Jobs, a Apple aumentou suas vendas significativamente depois destas inovações implantadas pela sua equipe. O iMac
foi o primeiro computador introduzido no mercado com várias características avançadas, principalmente pelo seu design inovador e pelo material e equipamento utilizado. Basicamente o plástico translúcido e colorido, que decretou a morte da cor padrão para PCs. E a partir de então, muitos passaram a utilizar este tipo de material nos produtos de informática em geral. Desde então, Steve Jobs tem vindo a introduzir ideias criativas a este nível e obtendo um mega sucesso de vendas. Uma das inovações foi ramificar a Apple para além de seu mercado restrito da informática, passando a atuar na área de eletrônica, telecomunicações, com o lançamento do iPhone em 2007. A Apple passou a comercializar o seu revolucionário smartphone, baseado na tecnologia multitouch e música digital MP3. Com a introdução em 2001 do reprodutor portátil de música iPod, integrado com a loja de venda online de música pela internet, através do iTunes, o gadget iPod conquistou o público pela sua leveza, modernidade e simplicidade. Em 1998, a Microsoft comprou uma parte das ações da Apple e prometeu o Microsoft Office para Mac, uma estratégia que Bill Gates e Steve Jobs prepararam em conjunto para resgatar a Apple da falência. É difícil acreditar que um homem revolucionou os computadores nas décadas de 70 e 80. O cinema de animação e a música digital nos anos 90. Star Command, come in. Do you read me? The story of two toys. There seems to be no sign of intelligent life anywhere. Hello? Ah! Headed for a showdown. My name is Woody. This is my spot. Por outro lado, são lendárias as histórias dos repentinos acessos de raiva, revelando o verdadeiro Steve Jobs. Admirado ou odiado, Jobs tem uma visão para os negócios que revolucionou o mundo. Vocês não passam pela vida simplesmente. Vocês a modificam, dão forma, deixam sua marca nela. Entre Jobs e Bill Gates, cofundador da Microsoft, seria difícil encontrar outra pessoa com influência maior sobre como nos comunicamos, interagimos e fazemos negócios nos últimos 30 anos. Oito previsões para o futuro que Steve Jobs fez. E acertou em cheio, na mosca. Fala galera, vamos falar hoje de um nome que com certeza você já ouviu falar. E não dá para negar que Steve Jobs foi um homem com o corpo em seu tempo, mas a cabeça lá na frente, não é mesmo? Completamente visionário e criativo, ele com toda certeza é um exemplo, principalmente quando falamos de pensamento empreendedor e novas tecnologias. Você deve estar pensando que o nome do canal é Fatos Desconhecidos e isso que estou falando todos vocês já sabem. O vídeo de hoje é, na verdade, sobre as 6 previsões que Steve Jobs fez de coisas que estamos vivendo hoje. Estão prontos? Vamos a elas. O boom da internet. Uma das previsões de Steve Jobs foi sobre a explosão da internet para se tornar o que é hoje. Antes, para os mais pés no chão, o avanço realmente iria acontecer de certa maneira, mas não na proporção que foi. Já para nosso visionário, não. Para ele, tudo o que estava acontecendo naquele ano de 1985 era apenas o começo. Ele ainda era capaz de apostar que um dia os motivos das pessoas comprarem um computador seriam muito maiores do que se comprar um telefone. Aos que duvidaram dele, bem-vindos ao futuro. A criação dos laptops. Ele também nos deu a previsão da criação dos nossos amados laptops na mesma entrevista no ano de 1985. Ele falava de maneira bem confiante para a época que seria possível termos a mesma potência daqueles computadores gigantes em aparelhos que tenham o tamanho de um livro. Criação da nuvem e dos celulares modernos. Ainda na mesma entrevista de 1985, ele ainda fala em relação ao que chamamos hoje de nuvem. É claro que ele não deu uma ideia elaborada de como isso funcionaria, mas disse sobre o fim das bases compartilhadas. Ele aproveita para falar sobre a criação de um aparelho onde exista a fusão de telefone e o computador. Você, hoje, com certeza, sabe do que ele estava falando, né? O futuro da Pixar.
Steve Jobs ainda falou em 1998 sobre o futuro da Pixar. Ele não acreditava que ela iria substituir a Disney. Para ele, o estúdio seria uma espécie de próxima Disney. Ou talvez, quem sabe, ele não quis dizer fazer parte dela. Em 2006, a Disney adquiriu a Pixar por aproximadamente 7,4 bilhões de dólares. O fim do desktop. Com o grande número de dispositivos portáteis de menores preços e capacidade de processamento tão boa quanto os desktop, muito tem se levantado e discutido sobre o fim desses tipos de computadores. Discussão recente? Mas nosso grande Steve Jobs já levantava essa questão em pleno ano de 1996, em entrevista a Wired. O futuro da indústria da música. Em 2003, ele já apostava no sucesso do iTunes, dispositivo onde você pode reproduzir música, como o futuro da indústria da música. E aí, você duvida? Não apenas eles, mas dispositivos parecidos. Não dá para negar, não é mesmo? Afinal, é difícil ver alguém comprando CDs hoje em dia. O futuro da Apple. Steve Jobs acreditava no futuro da Apple como uma das empresas referência em todo o mundo. Será que ele estava certo? Essa vocês podem me responder. O que você acha? O seu futuro. Já sobre o seu futuro, Steve disse que espera estar sempre ligado à Apple de alguma forma. Ele mais uma vez estava certo. É só falar o nome dele para relacionarmos a marca e vice-versa. Pode passar vários anos. E é assim que será. E aí, o que será que o futuro nos reserva? Você tem suas respostas? O que não quero é que você perca as novidades que temos aqui na Fatos. Então faz o seguinte, se inscreva, fica ligado, espalhe nas redes sociais. Aquele abraço do seu amigo Boco, até a próxima. Steve Jobs, cofundador da Apple e um dos maiores nomes da tecnologia, morreu aos 56 anos. O ex-CEO já estava enfrentando alguns problemas de saúde há alguns anos. Em 2004, ele passou por uma cirurgia para tratar um tipo raro de câncer de pâncreas e fez um transplante de rim em 2009. Jobs ficou famoso por tornar a Apple um sinônimo de design amigável ao usuário e uma pioneira de eletrônicos de consumo. Sob a liderança dele, a companhia revolucionou e praticamente dominou o mercado de players de música e distribuição de música online, com o popular iPod e o iTunes. Mais recentemente, a Apple conquistou o mercado de computação móvel com o iPad. Jobs ficou conhecido por escolher tudo com as próprias mãos e pela atenção obsessiva aos detalhes de design de produtos e marketing. Dizem que a visão de Steve Jobs foi muito influenciada pela fabricante japonesa Sony. A atenção ao design de produtos e a organização das fábricas da Sony teriam impressionado Jobs quando ele visitou a companhia nos anos 80. A simplicidade e a clareza do design japonês foram refletidos na forma de uma marca registrada, blusa preta com gola rolê, calças jeans e tênis. Ele raramente usou algo diferente desse uniforme, seja apresentando um produto no palco ou tomando um café na rua. A última década foi a mais recompensadora para Jobs e para a Apple, mas ele foi exilado da empresa depois de perder uma batalha no conselho durante os anos 80. Steve Jobs fundou a Apple em 1975 com o amigo Steve Wozniak, mas deixou a companhia em 1986 quando tentou e não conseguiu expulsar o CEO que havia sido contratado para ajudar no crescimento da empresa. Quase uma década mais tarde, em 1997, ele voltou à companhia e foi nomeado CEO. Jobs colocou a Apple no negócio de músicas com o iPod em 2001 e com a loja de músicas iTunes 2 anos mais tarde. Durante o tempo afastado da companhia, Jobs fundou a Next Computer, que foi apenas um sucesso parcial, mas plantou as sementes para os futuros hardwares e softwares com a marca da maçã. A Next Computer foi adquirida pela Apple quando Jobs voltou à empresa. Ele também comprou a Pixar, que se tornou uma grande produtora de filmes animados. Em 2006, Jobs já estava visivelmente mais magro, e ainda mais em 2008, depois da apresentação Macworld. A Apple foi obrigada a reagir e disse que Jobs estava sofrendo de um vírus comum e estava tomando antibióticos. Em janeiro de 2009, Jobs afirmou em uma carta que estava com um distúrbio hormonal que estava causando perda de peso. Alguns dias depois, ele tirou uma licença da Apple de 6 meses para cuidar da saúde. Jobs voltou ao trabalho em junho de 2009 e 1 ano e meio depois tirou outra licença, em janeiro de 2011, sem informar quando voltaria. Steve Jobs fez sua última aparição pública durante a WWDC 2011, realizada em junho, no qual ele falou sobre o iOS 5 e o iCloud.
Em agosto de 2011, Jobs deixou o cargo de CEO da Apple com a seguinte carta: "Eu sempre disse que se chegasse um dia em que não pudesse mais atender minhas expectativas e deveres como CEO da Apple, seria o primeiro a deixá-lo sabendo. Infelizmente, esse dia chegou." No dia 5 de outubro de 2011, a Apple anunciou a morte de Steve Jobs. Ele deixou uma esposa, um filho e 3 filhas. Oito curiosidades sobre Steve Jobs, o controverso criador da Apple. Steve era adotado. Seus pais de nascimento eram os universitários Joanne Carol Schiebel, descendente de alemães e suíços, e Abdul Fattah Jandali, que nasceu na Síria. O pai de Joanne era contra o casamento e o bebê foi colocado para adoção, sendo acolhido pela família Jobs. O casal se reuniu tempos depois e até tiveram uma filha. Assim como Bill Gates, Steve Jobs não se formou na universidade. Ele fez só um semestre no Reed College e largou os estudos pois ficou entediado e não queria gastar o dinheiro dos pais fazendo o que não queria. Só que ele continuou por mais 1 ano e meio no lugar em aulas que despertaram o seu interesse, como caligrafia e até dança. Não foram poucas as pessoas que falaram para o jovem Steve Jobs ir tomar um banho. O cofundador da Apple não gostava muito da prática e muita gente reclamava de seu mau cheiro. Quando trabalhava na Atari em 1974, até foi transferido para o turno da noite para que menos gente fosse prejudicada. Um dos primeiros trabalhos em dupla de Jobs e Steve Wozniak foi vender equipamentos chamados Blue Box, que permitiam a qualquer pessoa fazer ligações telefônicas de graça. Eles lucraram até $6.000 nessa brincadeira. Calça jeans azul e moletom preto de gola rolê. A roupa icônica de Steve Jobs tem uma história interessante por trás. Nos anos 1980, ele conheceu o designer japonês Issei Miyake, que desenhou uniformes para fábricas da Sony. Ele sugeriu o mesmo para a Apple, mas a sugestão foi rejeitada. Em seguida, pediu para Miyake fazer uma roupa que fosse uma marca registrada de si mesmo. Jobs tinha mais de 100 unidades do mesmo agasalho. Quando criança, Jobs ia para a igreja luterana com os pais todos os domingos, até ver uma foto na revista Life mostrando crianças passando fome. Nesse momento, ele não admitiu que um Deus permitisse esse tipo de coisa. Ele praticou o budismo durante vários anos, chegou a passar um tempo na Índia e nunca deixou a meditação zen de lado. Ao biógrafo, diz que talvez houvesse 50% de chance de existir um Deus. A lista a seguir é de alguns dos músicos favoritos de Jobs e que não faltavam em seu iPod: Alicia Keys, Aretha Franklin, Beatles, Black Eyed Peas, Bob Dylan, Buddy Holly, The Doors, Janis Joplin, John Mayer e Talking Heads. E aí, ele tinha um bom gosto? O último projeto de Jobs foi o iate Venus, que ele encomendou com a ajuda do designer Philip Stark. Com 80 metros de comprimento e um custo de mais de $300 milhões, ele ficou pronto 1 ano após a sua morte e hoje pertence à família de Steve. Para mais curiosidades como essas, continue ligado no nosso canal e até a próxima! Steve Jobs, cofundador e ex-presidente da Apple, morreu no dia 5 de outubro de 2011, aos 56 anos. Não foram divulgadas as causas exatas de sua morte, mas é provável que ele tenha sucumbido ao câncer no pâncreas, uma doença contra a qual ele lutava desde 2004. Jobs foi um dos maiores ícones da nossa era e responsável por inovações que mudaram o mundo em que vivemos. Por isso, o Tecmundo prepara agora um vídeo especial com 10 momentos marcantes da carreira de um dos grandes gurus da tecnologia. Em 1984, o mundo conheceu o Macintosh e a Apple passou a ser mundialmente conhecida e até mesmo evangelizada. O aparelho foi o primeiro a utilizar uma interface de comando baseada em gráficos. O comercial de televisão do Macintosh é inesquecível até hoje. We shall prevail. Jobs foi demitido da Apple em 1985. No ano seguinte, ele comprou The Graphics Group, que mais tarde foi renomeado para Pixar. Quando a empresa mudou seu foco de hardwares gráficos para animações, fez uma parceria com a Disney e o resultado foram vários filmes de sucesso. A Pixar foi vendida em 2006 e então Jobs se tornou o acionista majoritário da Disney.
Em 1996, Jobs retornou à Apple após ser demitido da própria empresa que fundou 11 anos antes. Em 97, ele tomou uma das decisões mais inteligentes para a Apple, uma parceria com a Microsoft para que a empresa de Bill Gates produzisse softwares para o Macintosh. À época, essa atitude dividiu os fãs da empresa, mas depois se provou uma decisão primordial para a sobrevivência da Apple. Em sua volta, Jobs reformulou a Apple, cancelou projetos e mudou totalmente os rumos da companhia. O resultado foi o iMac, que revolucionou mais uma vez os computadores pessoais, em 1998. Era algo novo, moderno e acessível. O iMac praticamente moldou o padrão Apple facilmente reconhecido até hoje. Há 10 anos, a Apple apresentava ao mundo o iPod. Hoje o player é líder de mercado e representa uma revolução musical, mas nem sempre foi assim. Nos primeiros anos, ele chegou até mesmo a ser ridicularizado. Mas as coisas começaram a mudar em 2003 com o lançamento da iTunes Music Store, que hoje é a maior loja musical com sobra. Em 2005, a Apple lançou o iPod Nano com um bom humor característico das apresentações encabeçadas por Jobs. Vocês já pararam para pensar para que serve esse bolso aqui? Ele dizia, apontando para aquele bolso menor de uma calça jeans. Agora nós sabemos, porque esse é o iPod Nano. Ele completou, mostrando o pequeníssimo player. Também em 2005, Jobs emocionou os estudantes recém-formados de Stanford com um discurso bonito e forte sobre vida e morte, sobre perseguir seus sonhos e enxergar oportunidades em momentos de crise. Como exemplo, ele lembrou a experiência de ter sido afastado da Apple 20 anos antes. Foi também a primeira vez que Jobs falou sobre o câncer diagnosticado um ano antes. 30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. 2007. Mais uma vez, a Apple chacoalha o mundo tecnológico, dessa vez o nicho dos celulares. Foi lançado o iPhone, primeiro smartphone com tela multitouch, um marco para a Apple, para a Jobs e para o mercado de celulares. Durante o lançamento do iPhone em uma conferência naquele ano, uma cena histórica. Steve Jobs e Bill Gates, dois dos mais influentes homens da atualidade, juntos e conversando casualmente. Claro, como não listar o iPad, lançado oficialmente em janeiro de 2010? Quando o assunto é tablet, o iPad é a referência de qualidade. É o aparelho que a concorrência tem que correr atrás. Assim como o iPod, de início alguns até previram o fracasso do computador, mas o sucesso estrondoso provou o contrário, e o iPad gerou impactos na educação, publicação, consumo de mídia e computação em geral. Em março deste ano, 7 meses antes de sua morte, Jobs surpreendeu a todos. Ele retornou de uma licença médica para anunciar o iPad 2. Ao subir no palco, foi aplaudido de pé. Mesmo muito franzino e debilitado, estava animado e conduziu a apresentação como sempre. Estes foram alguns dos momentos marcantes da vida de um dos homens de negócios mais respeitados da história. Como publicado no site da empresa, a Apple perdeu um gênio criativo e visionário e o mundo perdeu um maravilhoso ser humano. Mas como disse o próprio Steve Jobs em seu discurso em Stanford, ninguém quer morrer, mas a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém até hoje conseguiu escapar dela. Você confere mais detalhes sobre a vida e trajetória de Steve Jobs no Tecmundo. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple, since the very, very beginning. And we always will. So thank you very, very much. Whoops. All right, yeah. I got a little bug here. As pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. Steve Jobs.
Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, para os peixes fora d'água? Isso é para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Para aqueles que não gostam de regras. Você pode citá-los, difamá-los, pode discordar deles, mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles transformam as coisas, eles mudam, inventam. Eles impulsionam a raça humana para frente. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aquelas que mudam. São aquelas que transformam. Que fazem toda a diferença. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você irá se focar, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. É necessário amar de verdade o que se faz. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste. É o que acontece com a maioria das pessoas. Desde pequeno, você é ensinado a fazer uma determinada coisa. Você aprende a andar, aprende a falar e com o tempo vai aprendendo mais sobre a vida e como vivê-la. E quando você cresce, você tende a acreditar que o mundo é o que é, que sua vida é apenas viver dentro desse mundo e tentar não esmurrar muito as paredes. Mas essa é uma vida muito limitada. A vida pode ser muito mais assim que você descobrir um simples fato. E esse fato é que tudo ao seu redor, que você chama de vida, foi inventado por pessoas que não são mais inteligentes que você. Mas você pode mudar, pode influenciar, pode construir suas próprias coisas, que os outros poderão usar. É só esquecer que essa ideia equivocada de que a vida está aí e que você só vai passar por ela. Ao invés de agarrá-la, modificá-la, incrementá-la, deixar sua marca nela. Uma homenagem ao criador de tudo isso, Steve Jobs. Edição Lucas Andrelli. Locução Nando Pinheiro. Eu vou falar hoje, encerrar o programa, falando sobre Steve Jobs, este mago, né, da Macintosh, dos iPhones, iPads da vida. Eu vou citar aqui as últimas palavras de Steve Jobs. Olha o que ele disse, praticamente no leito de morte. Eu alcancei o pináculo do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos dos outros, minha vida é uma personificação do sucesso. Porém, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida que eu estou acostumado. Neste momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, eu percebo que todos os reconhecimentos e a riqueza que tive, muito orgulho em ter, empalideceu e tornou-se insignificantes diante da morte iminente. Na escuridão, eu olho para as luzes verdes da vida, apoiando máquinas, e ouço os sons de zumbidos mecânicos. Posso sentir o sopro de Deus da morte se aproximando. Agora eu sei, quando nós acumulamos riqueza suficiente para a nossa vida, devemos buscar outras questões que não estão relacionadas com a riqueza. Deve ser algo que é mais importante. Talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um sonho de juventude. Prosseguir sem parar em busca de riqueza apenas transformará uma pessoa em um ser torcido igual a mim. Deus nos deu os sentidos para sentirmos o amor nos corações de todos, não as ilusões provocadas pela riqueza. A riqueza que eu ganhei na minha vida não posso trazer comigo.
O que posso levar são só as recordações precipitadas pelo amor. Essas são as verdadeiras riquezas que irão segui-lo, acompanhá-lo, dando-lhe força e luz para continuar. O amor pode viajar 1000 milhas. A vida não tem limites. Vá para onde você quer ir. Chegue à altura que você deseja alcançar. Tudo está no seu coração e em suas mãos. Qual é a cama mais cara do mundo? A cama de um doente. Você pode empregar alguém para dirigir o carro para você, fazer dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença para você. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando é perdida: a vida. Quando uma pessoa vai para a sala de cirurgia, ela percebe que existe um livro que ele ainda tem que terminar de ler. O livro da vida saudável. Qualquer que seja o estágio da vida, estamos no agora. Com o tempo, vamos enfrentar o dia em que a cortina cai. Tesouros de amor para a sua família. Tesouros de amor para os seus amigos. Tratem-se bem, respeitem-se e amem uns aos outros. Boa tarde e até amanhã.